Bom dia a todo mundo. Bom, hoje a gente continua com alguns exemplos sobre o cálculo da entropia, mas como eu disse na aula passada, né, é um tópico complexo. Deixa eu dar um passo atrás e só retomar, não com todos os detalhes que a gente discutiu na aula passada, mas só os pontos principais aqui. Então, a gente viu que a partir de uma quantidade que não é uma variável de estado, é possível transformar ela, sim, numa variável de estado S, né? Multiplicando aqui por esse fator 1 sobre t. Então, se a gente agora considera a quantidade ΔQ sobre t, isso introduz uma nova variável na termodinâmica que a gente está montando aqui, que é a entropia. E a entropia, sim, pode ser associada ao estado de equilíbrio que o sistema está. Então, isso porque a gente mostrou que num processo reversível, né, que vai aqui do ponto A até o ponto B, então, num processo, não só num processo reversível, mas em qualquer processo reversível, se a gente acompanha, calcula, vai somando a quantidade de calor que é trocada em cada pequeno passo desse processo reversível, sempre dividindo pela temperatura em que ocorre aquele passo, né? Então, dependendo do tipo de processo, a temperatura pode ir mudando, então ela não pode necessariamente sair dessa integral. Então isso aqui simplesmente significa uma soma ao longo de um caminho, né, que precisa ser reversível. E em cada passo desse caminho eu vejo quanto calor o sistema trocou, esse calor pode ser positivo, negativo ou nulo, divido pela temperatura e vou somando, desde o meu ponto inicial até o meu ponto final. O que a gente mostrou é que se for feita essa operação, tá, se o caminho é reversível, o resultado é sempre o mesmo. Tá? Ou seja, independente do caminho. Né? Então, isso é o que a gente discutiu na aula passada. Então, as duas propriedades importantes eram a independência no caminho. Então, se eu vou de A até B pelo caminho 1, ou vou do mesmo A para o mesmo B, mas por um outro caminho 2, e esses dois caminhos aqui são arbitrários. A gente mostrou que esse cálculo de fato dá o mesmo resultado. Além disso, se o sistema volta para o mesmo ponto de partida, ele vai até o B e depois continua e volta aqui para o A, esse acúmulo aqui, essa soma que a gente está fazendo, se compensa e dá zero. Tá? Ou seja, o estado tem um certo valor de S e não importa o caminho que ele faça, quando ele volta para o mesmo estado, o S volta a assumir o mesmo valor. Então essas são as duas propriedades que a gente precisa para uma quantidade ser dita uma variável de estado, uma função do estado onde o sistema se encontra. E essa quantidade a gente chamou de entropia. Então, o nosso objetivo na aula passada foi, além de introduzir o conceito, mostrar como é que ele é calculado em alguns casos, isso que a gente vai continuar fazendo aqui, para depois poder reformular a segunda lei da termodinâmica. Deixa eu botar a gravar aqui. Essa aqui é a segunda gravação, então não tem problema a gente ter perdido um pedacinho, desde que a outra conferir aqui, tá, a outra está gravando. Tá? Então o objetivo é, agora que a gente introduziu essa quantidade, poder reformular a segunda lei da termodinâmica, que nas duas formulações que a gente viu até agora eram formulações fenomenológicas, ou seja, que fazem referência a fenômenos específicos que usam uma tecnologia, que são as máquinas térmicas, específica. E quando a gente trata de leis da natureza, né, a gente não pode ficar amarrados
a uma tecnologia, porque essa tecnologia ela está associada a um período histórico específico, né? Daqui 1000 anos a segunda lei da termodinâmica vai continuar valendo, mas a gente não sabe que tecnologia a espécie que vai tomar o nosso lugar, né? Porque a gente vai se destruir até lá, né? Que tecnologia eles vão estar utilizando naquele período, tá? Bom, então o objetivo, isso vai ser discutido em detalhes na aula assíncrona da sexta-feira, é essa reformulação da termodinâmica. A gente vai terminar a aula de hoje já antecipando um pouco essa discussão depois dos exemplos que vão vir agora. Então, na aula passada a gente discutiu exemplos de calorimetria, onde eu tinha objetos trocando calor entre si ou com algum reservatório. A gente viu como é que a variação de entropia pode ser calculada naqueles casos. Hoje a gente vai discutir o gás ideal. Então, vamos mostrar primeiro como é que a gente pode calcular a função estado-entropia para o gás ideal. Então, isso aqui é importante porque, uma vez conhecida essa função S, né, lembrem que a gente discutiu que eu não preciso especificar as 3 variáveis pressão, volume e temperatura de um gás ideal, porque a equação de estado, o PV igual a nRT, amarra essas 3 quantidades. Então são suficientes 2. Então o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. A gente vai obter a função de estado entropia como função de 2 das variáveis. E isso é suficiente, tá? Se a gente tem a pressão e não a temperatura, por exemplo, é fácil, usando a equação de estado, obter esse valor aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo é obter a função genérica, que vale sempre para um gás ideal. Ou seja, a partir dessa função aqui, que vai ser o nosso resultado, se eu sei qual o estado de equilíbrio onde o gás ideal se encontra, eu posso calcular a entropia. Então, essa ideia geral aqui, se eu conheço 2 das variáveis que caracterizam aquele estado, eu posso calcular qualquer outra quantidade que é associada, né? Qualquer outra função de estado do meu sistema, né? Eu posso calcular a energia, a entropia, qualquer outra. Então, como é que a gente obtém a entropia do gás ideal? A gente vai usar a definição, né? Então, a definição do ds é o ΔQ sobre T. Então, a gente precisa escrever esse ΔQ para depois integrar essa equação e se livrar das diferenciais. O ΔQ sai da primeira lei da termodinâmica. Então, o ΔU é ΔQ menos ΔW, a gente passa o ΔW menos ΔW para o outro lado, fica mais ΔW. E o ΔW para o gás é pressão vezes a variação de volume. Então isso aqui é simplesmente a variação, o ΔQ, o calor trocado num pequeno processo, né, um passo infinitesimal aqui no meu processo. Bom, o que é esse dU? Então a gente já discutiu a energia interna de um gás ideal, a gente viu que ela é só função da temperatura. Então, quando eu tenho uma variação da energia, isso significa uma variação da temperatura, né? Em princípio, a variação de qualquer quantidade termodinâmica, como ela vai ser função de 2 variáveis, né? Temperatura e volume, aqui no nosso caso, eu deveria ter, além do dt, um dV. Mas a energia do gás ideal não depende do volume, então eu só tenho esse termo. E a gente discutiu que a energia interna do gás ideal, além de ser função só da temperatura, ela depende do calor específico a volume constante desse gás. De novo, não quer dizer que alguma coisa nesse processo que eu estou fazendo aqui precisa ser feito a volume constante. Esse CV é uma propriedade do meu gás, está aqui, ó. F meios de R, é um número, é um valor associado
ao gás ideal. Uma característica do meu gás, né, que está associada ao tipo de molécula, se ela é monatômica, diatômica ou poliatômica. Tá? Então esse ΔU, DU, ele é simplesmente NCVDT. Bom, o P, né, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo essa equação aqui do lado direito só em termos de T's e V's. O DU eu já consegui, né, porque ele só depende do T. Mas aqui eu tenho P, esse P a mais, e eu não quero P's, eu só quero T's e V's. Então eu uso a equação de estado, substituo P por nRT sobre V. Então notem que agora eu tenho uma equação que só depende de T e V. O problema é que nessa equação eles estão misturados, eu tenho T nesse primeiro termo e no segundo aqui. Então eu não posso simplesmente integrar essa equação, tá? Por causa desses termos misturados. A temperatura vai mudando com o volume. Tá? Então, enquanto esse T estiver aqui, eu não sei fazer essa integral. Isso está associado com o fato de que eu não posso fazer essa integral genericamente, porque o ΔQ não está associado aqui com o início e o fim do processo, mas está associado com o processo em si. Então, se eu souber qual é o processo, qual é o caminho específico, aí eu poderia calcular, porque daí eu saberia como é que a temperatura nesse caminho particular vai depender do volume, e aí eu posso substituir esse T, que vai ser função do volume, e fazer a integral. Bom, não é o que a gente vai fazer aqui. O que a gente está interessado aqui é na nossa entropia, na nossa nova variável de estado. Então, voltando aqui para a definição, eu já tenho o ΔQ. Se eu divido tudo pela temperatura, né, eu tenho o ds. Então, eu vou dividir aqui pela temperatura, né, aqui pela temperatura, e aqui, quando eu dividir pela temperatura, simplesmente corta esse T. Então, é isso que eu tenho nessa equação aqui embaixo. ΔQ sobre T, eu tenho dt sobre T, e aqui desapareceu aquela temperatura que nos atrapalhava, e eu tenho um termo que só depende do volume. Agora, a dependência na temperatura só aparece no primeiro termo, a dependência no volume só aparece no segundo termo, então eu posso integrar termo a termo. Quando a gente fala, né, lá no cálculo, integrar termo a termo, o que significa? Né? O que quer dizer poder integrar termo a termo? Então, é o que eu vou fazer aqui, só para vocês entenderem de onde vem essa expressão. Então, as regras da diferenciação aqui, né, da diferencial, ela segue a mesma lógica da derivada. Né? Então, quando vocês têm a derivada de um logaritmo, né, a derivada do log de x é 1 sobre x. Mesma coisa se a variável for temperatura. Então, a derivada do logaritmo de t vai ser 1 sobre t. Então, né, o que vocês podem imaginar isso aqui, né, os matemáticos que não me vejam, tá? Mas na física, para um físico, para um engenheiro, isso aqui é aceitável. Então, a derivada do logaritmo de uma função, de uma variável, né, derivada em relação à mesma variável, ln de x dx, ln de t dt, é 1 sobre a variável, no caso 1 sobre t. Então, eu posso passar esse dt para o lado de lá, multiplicando, e é isso que eu escrevi aqui. Tá? Então, o dt sobre t que eu tenho aqui, eu posso pensar como a diferencial do logaritmo de t. Tá? Ou seja, esse 1 sobre t está fora da diferencial, como é que eu coloco para dentro? Transformando essa diferencial na diferencial do logaritmo de t. Tá? E isso aqui então sai da nossa regra de derivação do logaritmo. Mesma coisa eu posso fazer para o volume. Se eu quiser colocar esse 1 sobre v para dentro da diferencial, né, eu de novo penso que a derivada do logaritmo de uma variável é 1 sobre essa variável. E aí se eu passo esse dv aqui para cima, dv sobre v é a diferencial do logaritmo de v. Então, agora eu tenho
NCV vezes essa diferencial, mais NR vezes essa outra diferencial. Esses termos que multiplicam aqui, eles são constantes. Então, isso aqui eu posso facilmente colocar para dentro da diferencial, né? Só passar para cá. E agora eu tenho a diferencial de uma soma, a soma de duas diferenciais, isso aqui passa a ser a soma da diferencial. Então, essa é a ideia. Eu transformo essas diferenciais aqui numa única soma. Tá? Quando eu posso fazer isso? Quando eu consigo juntar todos os meus termos aqui, aí eu posso integrar dos dois lados, porque a integral de dx é x, a integral de ds é s, a integral dessa diferencial é o que está dentro aqui da diferencial. Tá? Então, quando vocês têm, por exemplo, uma coisa assim, ó, x dy mais y dx. Por que vocês não podem integrar termo a termo aqui? Né? Por que eu não posso dizer que isso aqui é integral aqui, porque isso aqui dá xy mais yx, isso aqui vai dar 2xy. E a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa, vou escrever aqui embaixo, que a diferencial do produto. E a diferencial do produto, quando eu integro, a integral cancela com a diferencial, é só xy, não tem aquele 2. Então, x dy mais y dx eu não posso integrar termo a termo, porque o x e o y estão misturados, eu preciso primeiro juntar os dois, e aí quando eu juntei os dois numa única diferencial, eu posso integrar, porque né, essa integral e o d se cancelam e o resultado é xy. Se eu faço a integral termo a termo aqui, aparece um 2 a mais que não existe. Está errado. Tá? Então, primeiro eu preciso unificar as diferenciais e quando eu integro uma única diferencial, o resultado é equivalente se eu integrasse aqui termo a termo. Então, a ideia que eu estava querendo mostrar para vocês, porque isso aqui em geral nunca é falado, né? Ou em geral não é explicado. O que significa integrar termo a termo quando as variáveis numa expressão aqui, quando elas estão completamente separadas. Então, quando eu consigo separar, né, aqui só tem t's, aqui só tem v's, a gente diz que é possível integrar termo a termo porque é possível unificar essas duas diferenciais que aparecem aqui numa única diferencial. E a integral de uma única diferencial, né, a integral de dx é x. Não importa que o x seja essa coisa complicada aqui. Então a integral dessa diferencial é essa coisa que está dentro aqui da diferencial. Então a gente vai fazer essa integral começando num ponto de referência 0. Então, a integral em ds, ela vai desde o estado de referência até o estado que o sistema está. Então, como isso aqui vai ser uma integral definida, o resultado é S no estado que o sistema está, que eu nem vou escrever aqui, é S, menos S no estado de referência, que é S0, que eu já botei lá do outro lado. Tá? Aqui, mesma coisa, vai aparecer a integral do logaritmo, então vai ser logaritmo de t menos logaritmo de t no estado 0, então ln de t menos ln de t0, e aí eu divido, né, junto os dois logaritmos e escrevo assim. Aqui vai dar ln de v menos ln de v0, que eu escrevo assim. Tá? Então o t0, v0 e o s0 apareceram dessas três integrais aqui, que são integrais definidas, que vão do estado de referência, e aí aparecem todos os símbolozinhos 0, até o estado que o sistema está. Então aqui eu tenho t, v e s sem nenhum índice. E esse aqui é o nosso resultado. Tá? Essa aqui é a entropia, né, do gás ideal para um estado qualquer. Então, se eu sei o estado que o sistema está, eu sei a temperatura
e o volume, eu posso calcular a entropia. No estado, não preciso então de nenhum processo, eu vou lá naquele estado, calculo a entropia. Se a gente quiser compactar, eu posso, né, notem que aqui eu já troquei o CV pelo F-meios-GR. Eu tenho NR nos dois aqui, então eu deixo em evidência. Esse F-meios-GR aqui, eu coloco aqui uns parênteses e passo como expoente, e aí junto esses dois logaritmos, né, que estão somando, o argumento passa multiplicando aqui. Tá? Então essa aqui é uma maneira mais compacta de escrever a mesma coisa. Então, além da gente obter uma expressão para função de estado entropia, a gente tem uma outra conclusão que pode tirar aqui, que é a seguinte: qual é o processo que leva do meu estado zero, né, ou seja, que mantém essa quantidade... Desculpa. Qual é o processo que começa no estado zero e vai até um estado qualquer, que ao longo desse processo, não importa por onde ele passe, né, todos os pontos que esse processo vai passando vão mudando o T e o V, mas em que processo o S nunca deixa de ser S0? Então eu começo no estado de referência, no nosso estado zero, e eu quero encontrar um processo onde eu saio dali, vou para outro estado, mas a entropia nunca muda. Ou seja, eu tenho um processo isoentrópico, né? Mesma entropia. Então, o processo isentrópico vai ser aquele onde esse logaritmo aqui vai ser um logaritmo de 1, porque o logaritmo de 1 é zero. Então, quando esse termo aqui se anula, eu tenho um processo isentrópico. Quando que isso acontece? Quando essa razão é 1, ou seja, quando o numerador é igual ao denominador. Bom, isso aqui a gente já viu. Essa expressão aqui é equivalente a escrever PV na gama é constante, né? Só que daí a gente, ao invés do gama, usa 1 mais 2 sobre F, porque aqui aparece o F sobre 2. Ao invés do P, a gente usa a equação de estado, nRT sobre V. Então, dizer que PV na gama é constante é a mesma coisa que dizer que T na F sobre 2 vezes V é constante. Então, como a gente sabe que PV na gama constante vale para um processo adiabático reversível, a gente pode dizer então que o processo adiabático reversível, aquele que aparecia lá no ciclo de Carnot e que a gente podia representar, né, por uma curva que diminui com o volume, com esse expoente gama aqui, que ao longo desse processo a entropia se mantém constante. Portanto, um processo isoentrópico. Tá? Claro que isso aqui vale para todo o processo, mas se eu parto aqui desse ponto, né, termino aqui nesse ponto, se eu sigo o caminho da adiabática, a entropia é a mesma ao longo de todos os pontos. Mas eu posso começar aqui nesse ponto, fazer outro caminho e voltar para a adiabática. O que acontece aqui? Eu começo com uma entropia, como eu saio da adiabática, a entropia muda, continua mudando, mas quando eu volto para a adiabática, eu volto a ter a mesma entropia do estado inicial. Tá? Então, se eu simplesmente calculo ΔS igual a zero, isso não significa que o meu caminho foi adiabático. Isso só significa que o ponto inicial e o ponto final aqui, né, estão em cima da minha curva adiabática, mas no meio do caminho eu posso mudar. Quando a gente tem uma adiabática, essa constância da entropia vale para todos os pontos da curva, né? Ou seja, da mesma maneira que no processo isotérmico a temperatura é a mesma em todos os pontos do processo, no processo isoentrópico, que é o adiabático, a gente vai ter a entropia constante ao longo de todos os pontos. Tá? Bom, então isso aqui nos dá duas maneiras de calcular a variação de entropia num processo. Né? Vamos fazer outro exemplo para mostrar essas duas maneiras de encontrar
a solução. Vamos pegar agora um processo onde eu tenho pressão constante, né? Então, o meu processo é uma linha horizontal aqui. Então, esse aqui é o ponto 1, que tem temperatura T1, e eu vou para o ponto 2 aqui, que tem temperatura T2. Tá? E ao longo desse caminho aqui, onde a pressão é constante. Então, uma maneira de calcular é usar o próprio caminho. Então, isso aqui é um processo onde a pressão é constante, o processo é reversível. Né? Toda vez que eu consigo desenhar aqui o meu processo, a gente assume que ele é reversível. Então, usando o processo específico feito aqui, eu posso calcular a variação de entropia. Então, partindo da definição, agora eu vou usar o calor que é trocado nesse processo. Então, num processo onde a pressão é mantida constante, o ΔQ vai ser NCP vezes dt. Né? Lembrem que para o calor, eu preciso especificar aqui qual é o calor específico. O calor específico é dependente do processo, no caso do calor. Então, processo a pressão constante eu uso Cp, processo a volume constante eu uso Cv, outros processos eu posso não ter nem mesmo um calor específico constante. Né? É o caso daquele nosso processo linear, né, onde o calor específico vai mudando ao longo da reta. Mas aqui é o nosso caso mais simples, a pressão constante, então ΔQ, NCP, ΔT. Então, agora eu posso integrar, eu só tenho temperaturas aqui, NCP são constantes. Então, o ΔS, tá? Então, esse ΔS o que é? Estou fazendo a integral do ponto 1 até o ponto 2, então ΔS vai ser S2 menos S1, que eu simplesmente resumo como ΔS. O NCP, que era constante, integral de T1 a T2, dt sobre T. Isso aqui me dá o logaritmo de T, e quando eu aplico o ponto inicial e o ponto final, eu fico com ln de T2 menos ln de T1, ou seja, ln T2 sobre T1. Então, essa aqui é a nossa variação de entropia para esse processo. Então, essa é uma maneira, usando o processo feito, para calcular o ΔS. A outra maneira de resolver é usar essa expressão que a gente obteve aqui. Então, eu sei a entropia do estado 2, né? Então, o S2 eu ponho a T2 e o V2. O resto são constantes. Depois eu troco 2 por 1, 1, 1. E quando eu faço a diferença dos dois, todos esses termos aqui com T0, V0 e S0 vão se cancelar. É só abrir os logaritmos aqui. Tá? Então, ou eu posso pensar que eu calculo quando eu calculo direto essa integral, eu já podia ter usado direto, ao invés de usar o ponto 0, eu podia ter usado o ponto 1. Né? Então, ao invés de aparecer o T0 aqui, vai aparecer o T2 sobre T1. Bom, como eu tenho informação sobre a temperatura e a pressão, né, porque a pressão 1 é igual à pressão 2, ao invés de usar o volume, é melhor eu usar pressão aqui. Tá? Então, a razão dos volumes é a mesma coisa. Né? Eu uso, então, a equação de estado, que vai me dizer que o volume é nRT sobre V. Então, isso vai me fazer aparecer a dependência na pressão, só que P1 e P2 são iguais, porque o processo é feito a pressão constante. Agora, eu tenho lnT2 sobre T1 aqui, o NR também cancelou, lnT2 sobre T1 aqui também. Então, posso botar em evidência o lnT2 sobre T1. O N aparece nos dois, está aqui. O que muda entre os dois termos é que aqui tem um CV e aqui tem um R. Então, quando eu coloco em evidência todo o resto, aparece um CV mais R, que é justamente o nosso CP, que a gente já viu lá para um gás ideal. Então, se eu troco CP aqui, eu tenho o mesmo termo. Tá? Então, de novo, como deve ser, a gente tem o mesmo resultado. Então, aqui a gente obteve o ΔS usando o caminho específico, e aqui a gente usou o ΔS sem falar no caminho, só usando o que a gente sabe sobre o ponto 1 e o ponto 2. Eu poderia ter feito outro caminho, né?
Então, para calcular, usando essa solução aqui, se eu tivesse só informação, o sistema sai do estado 1 e termina no estado 2, calcule o ΔS. Eu posso usar isso aqui para calcular a variação de entropia, né? Ou, será que eu posso usar isso aqui, mesmo que o caminho não tenha sido feito, não tenha sido esse, né? Sim, a gente viu que o cálculo do ΔS aqui, eu posso usar qualquer caminho reversível, né? Então, eu usei esse aqui. Poderia usar outro e achar o mesmo resultado, tá? Então, a gente fez por esse caminho específico, que por acaso é o processo em si, e obteve o mesmo resultado sem usar nenhum caminho, tá? Bom, então esse exemplo aqui mostra esses dois pontos, né? Que a gente tem duas maneiras de achar a solução, e como a entropia é uma variável de estado, eu posso usar qualquer caminho reversível para calcular essa variação de entropia, mesmo que o sistema não tenha feito esse processo, tá? Bom, aqui a gente está falando até agora de processos reversíveis. O que acontece quando agora o nosso processo é irreversível? Então, o exemplo que a gente normalmente trabalha para processos irreversíveis é esse caso bem simples aqui, ou o mais simples possível, onde eu tenho o gás todo confinado nesse volume. Então, por simplicidade, vamos dizer que esse volume aqui é igual a esse volume aqui. Não precisa, tá? Eu posso pensar nisso aqui como tendo uma válvula fechada, e aí eu simplesmente removo essa válvula e deixo o gás passar livremente para o lado direito aqui, ou uma maneira equivalente é pensar que eu tenho aqui uma parede e eu, da mesma maneira que eu simplesmente abro a válvula, eu desapareço com a parede, tá? Então, dos dois modos, o gás vai poder passar livremente para o lado de cá. Se eu tivesse, né, como eu falei errado antes, uma parede que o gás fosse empurrar, esse processo não aconteceria dessa maneira livre aqui. O gás ia gastar energia para empurrar a parede, né? Mas na expansão livre isso não acontece. Então, numa expansão livre, eu não tenho nenhum trabalho feito pelo gás para ele ocupar esse volume, não tem que empurrar nada. Essas paredes são adiabáticas, né? O processo é adiabático também. Então, eu não tenho nem calor, nem trabalho, ou seja, a energia do sistema permanece constante, tá? E para um gás ideal, a energia é só função da temperatura, então aqui eu tenho temperatura constante. Ou seja, a temperatura do meu estado inicial é a mesma temperatura do estado final, tá? Então, isso aqui é consequência da primeira lei da termodinâmica, W e Q são zero, ΔU é zero, se ΔU é zero, ΔT também é zero. A temperatura final é igual à temperatura inicial. Bom, o que acontece com a entropia desse processo? Como ele é irreversível, se a gente vai usar essa quantidade aqui, a integral do estado inicial até o estado final, do calor que é trocado no processo, dividido pela temperatura, né? Esse ΔQ aqui é zero. Então essa integral é zero, tá? Por que eu não digo, então, que o ΔS do processo expansão livre é zero? Porque esse processo, sendo irreversível, ele não obedece a nossa... ele não está me deixando ir para trás aqui. Tá. Então, ele não obedece a nossa definição de entropia. A gente viu que a entropia, o S, só tem qualidades, propriedades de função estado quando o processo aqui é reversível, porque quando não era reversível, eu não tinha esse sinal de igual, a gente tinha um sinal de menor, estritamente menor, tá? Então, quando o processo é irreversível, eu não posso dizer que essa quantidade equivale à entropia, tá? Então, essa quantidade dá zero e a gente vai ver que a entropia nesse processo aumenta. Então, o que a gente tem que fazer para calcular a entropia?
eu tenho que substituir essa expressão aqui por uma onde o ΔQ é calculado para um processo reversível. Isso aqui é a entropia do sistema. Tá? Então, que processo eu posso usar? Bom, eu preciso de um processo que me leva do mesmo estado inicial do processo da expansão livre até o mesmo estado final da expansão livre, mas que no meio do processo eu tenha algo reversível. Então, uma maneira é, vamos pensar na parede aqui. Se eu agora botar uma parede e expandir o meu gás em contato com o reservatório térmico, eu vou ter uma expansão isotérmica. E essa expansão isotérmica me garante que lá o estado final, depois que o gás empurrar essa parede até aqui, né, eu vou estar no mesmo estado final da expansão livre. O gás ocupa os dois volumes e a temperatura final é a mesma temperatura inicial. Né? Então isso me garante que existe um processo reversível, a expansão isotérmica, que termina no mesmo estado que a expansão livre. Então, como a expansão isotérmica é reversível, eu posso usar ela para calcular o ΔS. Então, se eu coloco aqui o ΔQ, né? Então, a expansão isotérmica eu posso tirar a temperatura, então isso aqui fica Q sobre T. Na expansão isotérmica também vale que o calor é o trabalho, então a gente pega o trabalho da expansão isotérmica, que é nRT, vezes esse logaritmo, mas como está dividido por esse T aqui, as temperaturas se cancelam e a gente tem agora o nosso resultado. Então, isso aqui é a variação de entropia do gás. Estou dizendo do sistema, o nosso sistema é o gás. Se a gente diz que os dois volumes são iguais, o volume final é 2V0, o volume inicial é V0, então isso aqui é simplesmente 2. Então, no caso simples que a gente está pensando aqui, isso aqui vai me dar NR logaritmo de 2, que é um número maior do que zero aqui. Né? Se o sistema vai para 2V0, aí isso aqui já dá logaritmo de 3 e assim por diante. Não precisa ser, as duas câmeras aqui têm o mesmo volume, mas podem ter. Tá? Bom, então o resultado importante aqui é, a gente tem um processo irreversível, e nesse processo irreversível, a variação de entropia do meu sistema pode ser calculada, mas não usando as informações do processo irreversível. Né? No caso aqui, a informação do processo é que não tem troca de calor, mas usando simplesmente o estado inicial e o estado final. Então essa aqui é uma das maneiras de encontrar a solução. A gente podia ter simplesmente pegado essa expressão aqui. Né? Bom, a gente viu que as temperaturas lá são iguais, então o nosso ΔS só vai depender do volume. O volume final é 2V0 dividido por V0, aparece o logaritmo de 2. Tá? Então a gente pode resolver a expansão livre ou achando um processo reversível, ou usando a função S, já que a gente conhece completamente o estado inicial e o estado final. O resultado é o mesmo aqui. Então, mas aqui tem uma coisa importante. Né? Esse sistema aqui ele está completamente isolado, essas paredes são adiabáticas. Então, o universo do nosso problema é só o gás. Eu não tenho vizinhança. Tá? Então, no caso ou a gente pode pensar que eu tenho uma vizinhança que está aqui do lado de fora, mas como eu tenho uma parede adiabática, não tem interação entre a vizinhança. A vizinhança não sabe o que o gás está fazendo aqui. Tá? Obviamente, se não tem nenhum tipo de interação, qualquer coisa que exista aqui na vizinhança, a entropia dessa coisa, né, se mantém constante porque nada aconteceu. Então, no processo irreversível, aqui na nossa expansão livre, a variação de entropia da vizinhança é zero. A entropia da vizinhança permaneceu constante no processo irreversível. Mas no processo reversível que eu escolhi fazer aqui, que é colocar o gás em contato com um reservatório térmico e fazer uma expansão isotérmica, o calor, né? Então o gás está empurrando agora a parede,
mas ele não pode perder energia, porque senão a temperatura diminuiria. Então, no processo, retomando aqui, então, no processo irreversível, eu não tenho, é como se não tivesse vizinhança, essa vizinhança não interage, né? Então não tem variação. Mas no processo isotérmico que eu escolhi fazer, o reservatório que garante a constância da temperatura, ele repõe a energia que o gás gasta fazendo o trabalho. Então esse calor que o gás recebe veio do reservatório, o reservatório perde calor, a variação de entropia dele vai ser negativa, né? Isso aqui a gente vai discutir melhor na próxima aula. Mas a variação de entropia aqui do reservatório é exatamente igual, mas com sinal contrário, à variação de entropia do sistema, né? O caso do reservatório, como a temperatura é constante, também sai da integral, e a variação da entropia da vizinhança do reservatório é simplesmente Q sobre T, o mesmo Q sobre T que vai aparecer aqui. Então, resumindo o que eu estava dizendo, o que acontece com a vizinhança? Né? No caso irreversível, a vizinhança é independente do sistema, a entropia dela não muda. No caso reversível que a gente escolheu aqui, que é colocar o sistema em contato com um reservatório térmico na mesma temperatura do gás aqui e deixar ele empurrar essa parede, ou seja, fazer um processo isotérmico, a variação de entropia da vizinhança, se a gente usa a mesma definição, como é um reservatório, a temperatura é constante, sai da integral, né? Então o ΔS aqui do reservatório vai ser simplesmente Q sobre T. Qual é o calor? O calor que ele está dando aqui para o gás para compensar, né? Desculpa, eu tinha aqui. O gás está aqui, né? Então o reservatório está em contato com esse lado aqui, desenhei errado. Então, para compensar o trabalho, a energia que gasta empurrando a parede, o reservatório aqui repõe a mesma quantidade de calor. Então, todo o calor que o sistema ganha agora nesse processo reversível, o reservatório perde. Com isso, a variação de entropia da vizinhança é exatamente igual à variação de entropia do sistema, só que com um sinal de menos. Então aqui notem o seguinte, do ponto de vista do gás, a variação de entropia não depende do tipo de processo. Para o gás, a variação de entropia, já que é uma variável de estado, só depende do estado inicial e do estado final. Tá? Então isso vale sempre. Para o sistema, o ΔS dele não depende se o processo é reversível ou não. Tá? O que vai dar o caráter reversível ou não? É o que acontece com a vizinhança. Tá? Então a gente viu aqui nesse caso que a variação de entropia da vizinhança assume valores diferentes se a natureza do processo é diferente. Mas notem o seguinte, se eu somar essas duas coisas aqui, eu tenho a variação de entropia do universo. Né? Então, a soma dessas duas coisas aqui. No caso do processo reversível, eu vou somar o ΔS do sistema com menos ΔS do sistema, aqui o ΔSU, né? Então do universo é zero. Quando eu somo essas duas coisas aqui, no caso irreversível, eu vou somar uma coisa que é positiva com uma coisa que é zero. Então, nesse caso aqui, o mesmo ΔSU dá zero. Então, do ponto de vista do sistema, o ΔS não nos fala nada sobre o tipo de processo, porque só depende do estado inicial e final. Quem nos fala qual é o tipo de processo sendo feito é a variação de entropia do sistema completo, do sistema total, do universo do problema. O que esse exemplo aqui mostra é que se o meu processo é reversível, o universo do problema mantém constante a sua entropia. Mas quando o processo é irreversível, a entropia aumenta. É essa informação que a gente vai usar na próxima aula.
tá? Então, claro que para vocês aparece e para mim não aparece, tá? Então, deixa eu usar a outra tela. Então, a gente vai discutir no vídeo da sexta-feira da onde vem essa diferença, que aqui a gente obteve, num caso, né, esse resultado aqui a gente obteve num caso específico, mas a gente pode mostrar genericamente aqui quando a gente vai do estado A para o estado B, por esses caminhos aqui que são os dois reversíveis, ou se a gente vai do mesmo estado A para o B, onde parte do caminho é irreversível, né? O caminho azul aqui só pode ser percorrido num sentido. Então, essa conclusão que a gente obteve sobre a variação de entropia é exatamente a nossa formulação da segunda lei da termodinâmica, tá? Que então é mais geral do que só para aquele caso ali da expansão livre. Então a gente vai usar um processo arbitrário aqui para chegar no mesmo resultado, né? Qual é a ideia do argumento? Vamos ir do A para o B e depois voltar do B para o A por esse caminho reversível. Então a nossa desigualdade de Clausius diz que, né, a integral dessa quantidade aqui, ΔQ sobre T, de A até B mais B até A, vai ser zero, né? Porque o caminho, além de se fechar sobre si mesmo, ele é reversível. Quando algum pedaço desse caminho, então eu fui aqui do A para o B pelo azul e voltei pelo vermelho, então do A para o B eu estou fazendo um pedaço irreversível, a desigualdade de Clausius me diz então que isso aqui é estritamente negativo, tá? Quando a gente junta esses dois resultados aqui, então o que mudou nesses dois caminhos? Nos dois, a volta é sempre a mesma, né? Eu volto pela parte de baixo ali, que é reversível. Então, esse segundo termo aqui é o mesmo nessas duas expressões. O que muda? Muda que uma é igual a zero e a outra é menor do que zero. E muda que numa o caminho inicial, do A até B, é reversível e na outra é irreversível. Então, eu vou juntar essas duas expressões e vou tirar esse índicezinho que eu escrevi em vermelho aqui, tá? Então, agora essa expressão vale para os dois casos. Então, do A para o B, eu tenho ΔQ sobre T. Quando é reversível, eu boto R e uso o igual. Quando é irreversível, eu boto o I e uso o menor, né? Então, eu passei esse termo aqui nos dois casos para o lado direito, né? Então, escrevi assim, tá? Bom, só que agora o que aparece aqui do lado direito, como vale para o caso reversível, eu posso inverter a integral. Então, eu não posso fazer isso com o lado esquerdo, porque o lado esquerdo pode não ser reversível. Mas o lado direito sempre é, porque a gente construiu assim. Então, se eu inverter a integral de B até A é menos a integral de A até B, e aí eu cancelo esse sinal de menos. Só que isso aqui é exatamente a nossa definição de entropia. Isso aqui é o SB menos o SA, ou seja, o ΔS. Então esse é o resultado importante que a gente chega aqui e vai retomar na próxima aula. O lado esquerdo lá da minha equação, a integral de A até B de ΔQ sobre T, por qualquer caminho, reversível ou não, vai ser sempre menor ou igual ao ΔS. Como é que a gente passa dessa expressão aqui para uma lei universal? Como é que a gente passa dessa expressão aqui para a formulação da segunda lei? Bom, a gente viu no slide anterior, né, que esse resultado aqui a gente obtinha quando tratava o sistema completo. O sistema completo, o universo do problema, por definição, é tudo que existe no nosso problema aqui. Então, por definição, o universo do problema, o sistema total, ele é isolado. Tá? Porque se eu já botei tudo que tem
no meu problema, não tem mais nada do lado de lá. Então ele tá isolado. Um sistema isolado não troca calor. Então essa expressão aqui, quando eu aplico ela para o meu sistema total, ou seja, para um sistema isolado, como não tem troca de calor, esse ΔQ é sempre zero, o lado esquerdo aqui é zero. Tá? Então daí sai a nossa segunda lei da termodinâmica, que diz que para um sistema isolado, isso aqui dá zero, o ΔS vai ser maior ou igual a zero, qualquer que seja o processo. Se o processo é reversível, o ΔS é igual a zero. Se o processo for irreversível, o ΔS é maior do que zero. Então, a gente pode usar o cálculo da entropia do universo para dizer o caráter desse processo, reversível ou não. Tá? Mas tomem cuidado aqui. Tá? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela só fala sobre sistemas isolados. Se eu pego um sistema que não está isolado, né? Por exemplo, aqui eu tenho um gás em contato com um reservatório. Nenhum dos dois está isolado, um interage com o outro. O que acontece com a entropia do reservatório? A entropia do reservatório é negativa, né? A variação. Ela diminui. Isso viola a segunda lei da termodinâmica, né? Diminuiu a entropia. A segunda lei da termodinâmica está me dizendo aqui que a entropia nunca diminui. Ou ela é maior do que zero, ou ela é igual a zero. Eu não tenho nenhum caso menor do que zero. Esse reservatório ter uma entropia menor do que zero, uma variação da entropia menor do que zero, viola a segunda lei? Não. Por quê? Porque a segunda lei só se aplica para o universo do problema, para todo o sistema. Não se aplica para uma parte do sistema que está interagindo com outra. Então, obviamente, o reservatório pode perder calor e diminuir a sua entropia, da mesma maneira que a geladeira pode interagir com o lado externo ali, né, perder calor e diminuir a sua entropia. Mas não são sistemas isolados. Tá? A segunda lei da termodinâmica só vale para sistemas isolados. É sobre esses que a gente pode fazer essas afirmações fortes aqui sobre o comportamento da entropia. Tá? Então, a segunda lei da termodinâmica está me dizendo é que processos onde o ΔS, né, para um sistema isolado for menor do que zero, não pode acontecer. Tá? Então, esse é o caráter da segunda lei da termodinâmica que vai me dizer que processos podem acontecer e que processos não podem acontecer. A primeira lei também tinha, né, esse caráter, porque ela dizia que processos que violam a conservação de energia não podem acontecer. Mas nem todo processo que conserva a energia pode acontecer. É isso que a segunda lei está me dizendo. Mesmo que a primeira lei seja obedecida, eu tenho uma segunda exigência aqui, que é a entropia de um sistema isolado não diminuir. Tá? Então eu posso satisfazer a primeira lei, não satisfazer a segunda. Tá? Então, as duas leis, de uma certa forma, estão me dizendo o que pode e o que não pode acontecer. Que processos são possíveis e que processos são impossíveis de acordo com a termodinâmica. Então, por hoje era isso, né? A nossa aula foi um pouco conturbada aí por causa da conexão, mas na edição do vídeo aí eu tento dar uma limpada nesses momentos embaraçosos aí. Tá bom, gente? Então era isso por hoje. Alguma dúvida? Alguma pergunta?